gente? Bom dia. Tudo bem? Feliz sábado para todos, né? Ainda agora está abrindo, mas está bem. Né? Então vamos lá. Olá pessoal, bom dia, tudo bem para você que é adventista? Bom dia para você que é adventista. Bom dia para você que não é adventista. Seja muito bem-vindo à nossa classe de professores da Escola Sabatina mais uma vez. Queremos agradecer você por estar aqui, tá? Como de praxe, a gente nunca começa um estudo bíblico aqui nessa igreja adventista sem antes pedir orientação divina. E nós temos visitas aqui, né? Nós temos a irmã Ana hoje nos visitando, seja muito bem-vinda. Obrigada, irmão. Nós temos a irmã Yara nos visitando, seja muito bem-vinda, Yara. Então nós vamos aproveitar essa visita aqui e vamos pedir a Yara para fazer uma breve oração para a gente iniciar. Amém. Oremos. Deus, querido Deus, amado Pai, Senhor, muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui mais uma vez reunidos. Amém. Senhor, obrigado também pelo teu cuidado, pela tua proteção. Que, Senhor, te pedimos hoje que possa derramar sobre nossas vidas o teu Santo Espírito e que possamos ser instrumentos usados por ti, Senhor, para levar salvação a muitos. Pai, te agradecemos porque temos o privilégio, Senhor, de poder estudar livremente a Tua Palavra. Amém. Eu entrego hoje o dia e também, Senhor, os projetos que estão estabelecidos para hoje. Amém, Pai. É isso que te pedimos, em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, amém. Obrigado. Bom, amigos, nós estamos no último trimestre, não é isso? Estamos na terceira lição desse quarto trimestre, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o chamado de Deus para a missão, né? Chamado de Deus para a missão. Como sempre, a gente tem um texto base do estudo do dia, né? E nós temos aqui o verso para memorizar, que está no livro de Atos, do capítulo 1, verso 8 em diante, tá? Eu gostaria de ler o verso para memorizar com você aqui. Olha só o que está falando a palavra do Senhor. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. Bom, isso aqui é uma ordem de Jesus para os discípulos, para eles permanecerem em Jerusalém, até eles receberem poder. Né? Que poder seria esse que Jesus estaria falando? O Espírito Santo. Jesus prometeu que quando ele fosse para o Pai, ele enviaria um outro Consolador, né? Um igual a ele. Então o Espírito Santo é quem tem esse papel, né? De fazer nós nos reconhecermos dos nossos pecados, né? Das nossas transgressões, de levar ao arrependimento, pedir perdão a Deus. E é uma longa estrada, assim, sabe, que o Espírito Santo nos conduz. E hoje nós vamos falar sobre o chamado, né, esse chamado para nós, chamado de Deus para nós fazermos, né, essa missão que Ele designa para todos nós. Bom, e aí, Edmar, vou começar por você aqui. O que você tem a falar sobre isso? Bom, a lição dessa semana, aquilo que eu disse semana passada, disse na unidade, falei aqui, que a lição ela vai ser progressiva e ela já começou agora a colocar cada membro da igreja na história. Então essa semana ela já começa a me chamar a atenção. Por quê? Porque eu tenho uma obra para que ela seja feita aonde eu estiver. E se você prestar bem atenção, o verso áudio, né? E nós vimos aqui, que é o verso, o texto-chave dessa semana, ele fala. E ser e a minha testemunha de quem? Todos os lugares. Aqui diz isso aí. Quando o Espírito Santo descer, vocês vão ser a minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, em outras palavras, está dizendo assim: quando você receber o Espírito Santo, você será testemunha onde você estiver. O que nós vimos na lição da semana passada, e eu volto a repetir, que acontece o seguinte: veja, não é atos extraordinários. Tipo assim, fez um sermão, batizou 200 pessoas, olha, orou, curou. Não, isso aqui não está falando sobre isso aqui. O que a missão quer missão é o seguinte, que
nós podemos ser testemunha onde nós estivermos com atos simples. Porque Jesus não fez nenhum ato extraordinário, fez? Que ato extraordinário que Jesus fez? Chamar a atenção, nada. Né? Tudo que ele fazia era em segredo, era ele queria aparecer, né? Era tanto que ele falava para quem recebia, vamos dizer assim, um milagre, né? Falou, não conte nada a ninguém. Nada a ninguém. É engraçado, irmão, é que quando Jesus falava isso, mas ainda assim eles testemunhavam de Jesus. Ainda assim ele não conseguiu, irmão, Edmar ficar calado. Aí está o segundo ponto da lição. Qual é o segundo ponto da lição? Veja só. Não tem condições a partir do momento que você conhece a Deus e você ficar isolado. Não tem. Não Porque tem. nós vemos também uma lição de obediência à humanidade, né? Porque ela começa com um chamado. E um chamado para quê? O que é um chamado? Nós temos que obedecer a esse chamado. Exatamente. Se você tem obediência, não há esse chamado concretizado. E para que esse chamado? Para uma missão. Qual é essa missão? E aí quando nós levamos para a missão, a pessoa lembra logo só do Evangelho, né? Não. Não é só o Evangelho. A missão desse chamado para levar realmente o Evangelho e também fecundar a terra. Né, para espalhar sobre a terra toda, como a missão começou aqui. Ele começa em Jerusalém, para a Judéia e até Samaria e os confins da terra. Você sabe uma coisa interessante que eu acho nesse versículo? Porque tem muitas pessoas que discriminam o Espírito Santo, né? O que é diminuir o Espírito Santo. Olha só, para um cristão ele ter sucesso nessa caminhada, ele precisa do Espírito Santo. Sim, se não tiver o Espírito Santo, ele não faz nada. Mas se você for colocou isso muito bem colocado, o que acontece é o seguinte, veja, antes dos discípulos passar 10 dias de oração para receber o Espírito Santo, você não vai fazer nada. Nada. Eu nem sei falar Eles não conseguiam nem expulsar o demônio de uma criança. Não, agora, você sabe quando a gente olha aqui, ó, esse versuário, ele está dentro de Atos dos Apóstolos. Só que sabia que, eu acho que esse título aqui, ele está deixando a desejar, porque não é Ato dos Apóstolos. São atos do Espírito Santo por intermédio dos apóstolos. Porque, veja só, quando eles passaram 10 dias de oração, eles confessando seus pecados, reconciliando a vida a Deus, o Espírito Santo toma conta deles. E quando o Espírito Santo toma conta dele, um camarada que tirou a espada para matar o outro, né? A Bíblia mais comenta diz que Pedro tirou a espada foi para matar Malco, não foi para cortar a orelha dele. A sorte é que Malco ele era um soldado e ele só se defender, ele foi uma pessoa de enrolado. Naquele tempo que minava a guerra, ele já era treinado para isso. E um sermão, esse camarada, um sermão, quase 3 mil almas se converte. E sabe que esse ato de Paulo não é ato do Espírito Santo. Me entende aqui? Então veja só. Hoje, cada cristão, se não tiver o Espírito Santo na vida, ele não consegue nada. Entende? Esse é o primeiro ponto, né? O Espírito Santo é o primeiro ponto, porque é ele que conduz, é ele que direciona. Porque quando a gente quer fazer da vontade da gente faz totalmente diferente daquilo que Deus quer. Quando o Espírito Santo dirige, ele sabe as vontades. O mais engraçado também, irmão, é que houve uma condição. O que a gente pode ver nessa situação é que eles estavam unânimes ali, reunidos. E a partir do momento que eles reconheceram a sua pecaminosidade, as suas falhas, a partir do momento que eles enxergaram o quanto eles eram pecadores, e o mais interessante de tudo isso é a confissão. E a partir do momento que houve a confissão, foi derramada a promessa. Que Jesus ele disse, recebereis poder. E isso é muito maravilhoso. É por isso, irmã, Ana, que a Bíblia fala assim que não vai ser por força, não vai ser pelo poder do Espírito Santo. Porque, por exemplo, quando eu quero fazer, eu vou fazer da minha maneira e eu vou forçar a situação. O Espírito Santo jamais. O Espírito Santo ele não invade o coração, ele não estoura a porta, ele não força ninguém a nada. A Bíblia diz assim que ele fala suavemente. Quando a pessoa ouve, tem até uma frase interessante, diz que quando Leonardo ele pintou aquele coração, aquela porta em forma de coração, né? Alguém olhou a pintura e falou assim, tem uma coisa errada.
Porque nessa porta não tem maçaneta. Perguntaram para o né? E ele falou assim, não, esse aqui se vende no coração humano. E a maçaneta na porta do coração humano só tem para lá de dentro, não tem lá de fora. Não tem lá de fora. Se tivesse, eu abria e entrava. Então na minha vida só entra o que eu quero. No meu coração só entra o que eu quero. Então a porta do coração só tem a maçaneta lá de dentro. O Espírito Santo não força. O único que força, que rebenta, que estoura é o diabo. O que me chamou a atenção também em relação à missão é que fala também, se a gente analisar, a gente vê muito sobre a união. Eles estavam unidos em um propósito, eles se reuniram para receber o Espírito Santo. Eles buscaram juntos, eles se prepararam juntos. E depois que eles estiveram prontos, eles não ficaram sozinhos. Porque Deus, ele sabia que se eles ficassem sozinhos, ia ser mais fácil de cair, porque um precisa do outro para se manter firme. Exatamente. E interessante que quando eles aprendem isso aí, eles não ficam para si. Você sabe que o nosso grande problema hoje é que a gente bate no peito assim, não, e enche-se de orgulho para a gente ter uma verdade completa. A nossa verdade é completa. Entendeu? Mas você acha que Deus essa é a verdade completa para a minha vida? Você acha que Deus dá as bênçãos para a gente? Isso tem que ser espalhado, isso tem que ser disseminado, isso tem que levar aqui. Jesus ele dá esse ensinamento lá quando ele faz a divisão dos peixes e dos pães. Lógico, né? Ali ele ensina para nós, os seres humanos, que nós temos que dividir, ou seja, compartilhar todas as bênçãos que Deus coloca sobre a nossa vida, nós temos que compartilhar com as pessoas. Nós não podemos ser egoístas e falar assim, não, só eu que mereço. Isso aqui veio para mim, não. Entende? Tudo que Deus coloca na nossa mão é para nós e também para a gente dividir com os mais necessitados. Eu estou falando de necessitado espiritualmente, tá? Mas não, em todas as áreas da vida da gente. A gente não pode querer ser dono de tudo. Por que o Brasil e o mundo existe muita pobreza? Porque as pessoas abraçaram com as pernas no mundo inteiro. E agora tudo é deles. E dos pobres, das pessoas mais fracas, não tem nada. É verdade. Interessante, eu disse para você que a lição ela é progressiva e ela começa num ponto interessante. Ela entra agora na parte do domingo, quando ela fala sobre a Torre de Babel. Quem foi o grande idealizador da Torre de Babel? Pois é. Foi Nirod. Você sabia que Nirod ele era caçador, ele era aglutinador. Nirod ele é aquele camarada que falava assim, olha, vamos unir. O negócio é a gente aqui, a união faz a força. Então vamos fazer e vamos acontecer. E tem mais outro. A hora que eu construir essa torre, meu nome vai ser algo extraordinário. Entendeu? Vai ser algo que... Ele fala assim que ele fala assim, eu vou me tornar célebre para o mundo inteiro. Qual era o pensamento dele? O pensamento era de aglutinação. Quer dizer, você sabe o que eu fico imaginando assim? Por que pequenos grupos não pegam na igreja? Porque o diabo está lutando contra. Mas você sabia que o pequeno grupo ele é algo assim tão interessante que eu aprendi, certa vez no pequeno grupo, eu aprendi assim, que no pequeno grupo você senta em círculos. Aí você olha no olho de cada um. Na igreja você olha na nuca da pessoa, você não sabe o que está passando com ele. Você não sabe a sua necessidade, você não sabe. Agora o pequeno grupo é diferente. Aí a igreja cresce. Então hoje, assim, tem que ser aglutinado, tem que ser muita gente junto. Deus nunca agiu assim. E o que a gente vê também, quando os discípulos, que nem a Yara falou, eles estavam unidos, ali eles olharam o olho no olho. Exato. Ali eles começaram a falar, nossa, Pedro, tu era desse jeito, eu não sabia que tu tinha esse defeito. Então eles foram aprendendo a ter. Aí falaram, cara, também eu era assim. Mas tu está contando esse, o meu é muito pior. Então eles aprenderam a ouvir o outro. E quando a gente está na igreja, para a igreja ser, nem o irmão Edmar mencionou, a gente olha na nuca. Os problemas dos irmãos, a gente não sabe isso. Mas quando a gente olha olho no olho, o problema do irmão vai passar a ser o meu problema. Então ambos oravam um pelo problema do outro. E isso é muito lindo. Aí eles chegaram no consenso de que eles não podiam fazer a própria vontade. Isso é o que? Atos do Espírito Santo na vida deles. Quando eles saem, você vê que a mensagem ela
Ela vai longe. No caso aqui da Torre de Babel, quando o Nimrod tem essa brilhante ideia, né, que era uma ideia satânica, totalmente contrária à vontade de Deus, o que Deus faz em seguida? Vamos confundir a língua desse povo, porque ao confundir eles vão se espalhar. Então, naquele momento em que eles estavam assim na sua zona de conforto, Deus age. Olha, se a gente notar, você vê que em todos os momentos em que a igreja esteve na zona de conforto, Deus deu um vendaval para que pudesse então acontecer. Né? Olha, a mensagem tem que ser disseminada. E no caso aqui da Torre de Babel, eles são dispersos, né? E com isso, Deus então atinge o objetivo. Esse povo veio de lá, da montanha onde estava, iniciou a família de Noé. Ali se iniciou a família de Noé, se iniciou as nações. Agora, como tinha muita gente, esse povo desceu para esse povo e armou essa cidadezinha. Nós vamos fazer uma cidade para nós agora, vamos vir na cidade e fazer uma torre, porque isso vai nos tornar célebre e nós vamos subir até o céu. Né? Mas Deus viu que foi ao contrário, como eu falei aquela vez, você citou o nome de Herodes, foi ao contrário do que Deus colocou, que Deus queria que se espalhasse na terra, mas não só a humanidade, mas o Evangelho também, fosse junto com ele. E Herodes já estava levando o quê? Para o lado pessoal, querendo que o nome dele fosse engrandecido e daqueles que o ajudou. Né? Agora, o mais interessante disso, que do mal Deus faz a bênção. Né? Que é o que nós vimos aqui na lição que finalizou com a lição. O que foi que aconteceu? Eles começaram, Deus disse, não, o homem se tornou carnal, fala em uma língua só, mas agora eu vou mudar, então deu o retruco. E aquele ele fez, veio, jogou tudo, misturou a linguagem, e o povo fez o quê? Você disse? Teve que se espalhar. Teve que se espalhar. Nesse espalhar foi a bênção que veio de Deus, que também o Evangelho se expandiu. Propósito de Deus também, o propósito de Deus é que o povo se espalhar sobre a terra. Agora, fazendo uma comparação entre Nimrod e Abraão. Que diferença! Veja, Nimrod ele era caçador, aglutinador, camarada aqui, uma influência. Quem era Abraão? Abraão estava lá na terra de uns caldeus. Né? Deus chama ele de lá para ir para o lugar e falou: Abraão, se você tiver fé, né? A sua descendência, olhe para as estrelas do céu. Mas olha para ele, vai ser igual. Abraão era pastor de ovelhas. Olha a diferença. Abraão creu na promessa de Deus, sabia que era Deus, entregou-se totalmente e ele espalhou pela terra. Saiu de um lugar onde estava a família e foi para outro lugar que ele não conhecia. Ao chegar ali, né? É interessante que eu já vi o pastor falando assim que Deus, às vezes, ele faz algumas coisas que a gente não entende. Deus falou para você: eu vou te levar para um lugar onde você vai chegar e você vai se tornar uma grande nação. Quando ele chega lá, qual a primeira coisa que ele enfrenta? A fome. Tanto é que ele teve que ir para o Egito. Você viu quando chega no Egito, o que Abraão faz? Abraão faz totalmente contrário àquilo que Deus havia pedido para ele, mas a missão de Abraão, a mente de Abraão era sempre obedecer à vontade de Deus. Então, por isso que ele foi para esse lugar e ele sabia que Deus ia cuidar. É interessante, Edmar, quando você fala em missão. Né? Você fala em missão. Essa palavra missão ela é muito importante para a vida do cristão. Porque o que as pessoas estão acostumadas? Né? As pessoas estão acostumadas a chegar numa igreja, receber uma palavra ali bonita de um pregador, né? Quando o pastor fala assim: você aceita Cristo? Você aceita essa palavra? A pessoa levanta e fala: eu aceito. Recebe um estudo bíblico e se batiza. E aí parou ali. A maioria das pessoas acha que missão é isso. Acha que aquela palavra que fala aceitou é só aquilo ali batizar e acabou. Né? Quando você abre a sua boca na frente de um pregador, de um pastor, e fala assim: eu aceito a Jesus Cristo, você está aceitando a missão. E o que é a missão? É exatamente o que aconteceu com os apóstolos. Né? Eles receberam o poder, quando eles receberam o poder, eles estavam prontos. Porque Jesus já tinha falado com eles lá atrás. Né?
Então, ide pregar o Evangelho, ensinando e batizando em nome do Pai e do Espírito Santo. Então, quando nós falamos assim, nós não estamos falando apenas, eu aceito. Nós estamos falando, eu aceito a missão e quero fazer essa missão. Então, esse é o ponto do cristão. É aceitar e fazer mesmo. Porque se nós ficarmos estagnados, só batizou, está pronto, nem nós, nem ninguém vai ser salvo. Então a missão que foi destinada ao homem, ela fica parada. Muitas pessoas vão se perder porque você não quer levantar do banco. Porque você não quer sair da zona de conforto. Entende? Então muitas pessoas vão se perder por causa dessa falha minha, por causa dessa falha sua. Então se queremos ser cristãos de verdade, nós temos que fazer essa missão que Jesus designou a todos nós. Quando nós abrimos a nossa boca e falamos, eu aceito, a gente está aceitando a missão completa. E temos que colocar essa missão para dar. Porque no meio do evangelismo, nós não estamos de foco, muitas vezes nós não estamos de foco só em cumprir a missão. Nós estamos de foco que nem aconteceu na Torre de Babel. Se tornar célebre. Será que hoje tem pessoas que queiram que o nome deles se torne célebre? Esse povo mesmo começando a politicagem, né? Quem mais não quer ser um governador? Quem mais não quer ser um presidente? Paulo, você quer ser um presidente? Né? Todo mundo quer se tornar célebre, ao contrário do propósito de Deus. Que ele não queria que nunca foi o propósito dele que o nosso nome viesse a crescer desse tipo, dessa forma, como eu quero, mas conforme ele quer. Porque se nós nos tornássemos o quê? Um apóstolo, um profeta, um pregador do evangelho, que levasse o evangelho a sério e levasse de mundo afora, fosse pregado. Esse é o desejo de Deus, que o mundo conheça o seu caráter. O que ficou bem destacado aqui na missão, pelo menos para mim, foi Deus, ele escolheu pessoas falhas, com defeitos de caráter, principalmente, muitos defeitos de caráter. Aqui nós vemos Pedro, nós vemos Saulo, que depois se torna Paulo, vemos Abraão também. Só que o que eu achei interessante de todos eles é que, apesar dos defeitos que eles tinham, a partir do momento que eles passaram a conhecer a Deus, conhecer a Cristo verdadeiramente, eles se apaixonaram de tal forma que eles abriram mão de tudo aquilo, dos desejos que eles tinham, eles abriram mão do que eles tinham, eles abriram mão das vontades dele, da zona de conforto, eles saíram da zona de conforto e foram fazer não mais o que eles queriam, mas o que Cristo pedia. E isso é eu acho muito emocionante, porque é o que ele deseja de nós. Só que a diferença entre esse povo e nós é que nós temos muito mais acesso que eles. Verdade. Parece que na época que as coisas estão mais difíceis, foi quando o Evangelho ele avançou muito mais rápido. Né? Você vê, de onde São Paulo? Paulo era um perseguidor. Né? Olha, tanto é que assim, no início quando a mensagem ela entra por intermédio de Paulo, muitas pessoas ficaram preocupadas, né? O que vamos fazer com esse camarada, né? Então foi um deles, né? Cornélio, e vai ver uma série de pessoas aí, veja. Mas Deus escolheu Paulo para que ele fosse o quê? Uma bênção para os gentios. Tinha defeito de caráter? Lógico que tinha. Aqui é que entra a questão. Veja, nós vimos ali que o verso A está ali de Atos dos Apóstolos. Eu volto a repetir. O livro não deveria chamar Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele não escolhe pessoas. Quando eu dou margem para que o Espírito Santo entre na minha vida, pode ser qualquer um. A mensagem adventista entrou no Brasil por um bêbado, você sabia disso? Você sabia disso que a mensagem adventista entrou no Brasil por um bêbado? Porque colocaram lá um monte de revista, né, no navio, o navio veio e descarregou. Aqui no Brasil alguém um bêbado pegou e pessoal. Veja aí, veja como é que começa a mensagem. Então o Espírito Santo ele usa independentemente das falhas de caráter que as pessoas têm. Pedro, quem era Pedro? Entendeu? Deus o Espírito Santo usa. Abraão ele usava meias verdades. Então meias verdades significa mentiras. E Abraão mentiu várias vezes, pois que a sua esposa não foi só uma nem duas vezes, foi várias vezes. Mas Deus usou Abraão. Entendeu? Deus usou tantas pessoas. Então assim, olha, Deus não mede a pessoa pelos defeitos de caráter.
E outra coisa, irmão Edmar, que é importante em cima disso que você está falando aqui de Abraão. Nós temos que aprender que se nós formos esperar estar preparado para poder cumprir essa missão, a gente nunca fica preparado. Você vê que todos esses aqui que você citou, que a irmã citou, nenhum estava preparado. Se a gente observar a história de Pedro, Pedro era ferrenho, entendeu? Que nem você falou, ele botou para matar mesmo o soldado. Entende? E Gomar, é interessante que, veja, João, o discípulo amado, como fica o trovão. Eu fico imaginando assim, João antes, né? E ele nunca mais falou, Senhor, essa cidade aqui não faz sentido. Manda descer, falou, isso aí queima, esse povo, não dá nada. E depois, lá no final da sua vida, João ele se torna um discípulo amado, vai para o ilha de Patmos, é jogado em um tacho de óleo fervente, e ele sai mesmo dali, depois é levado para o ilha de Patmos e morre lá sozinho. Entende? Isso é transformação. Veja só. O que acontece? Sem o Espírito Santo, nós somos aquilo que nós somos na íntegra, certo? Sem o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, ele aniquila as minhas vontades, os meus desejos, e ele passa a agir. Aí você pergunta, como? Eu não sei. Isso é ação do Espírito Santo. Certo? É ação do Espírito Santo. Então nós não podemos de maneira alguma julgar as pessoas por quem ela é. Certo? Nós não podemos. De maneira alguma julgar por quem ela é. Porque ela está... se os atos da sua vida não condiz com aquilo que ela queria, porque não tem o Espírito Santo. Verdade. Não tem, está sem o Espírito Santo. Você está me entendendo? Então quando o Espírito Santo ele passa a agir e a pessoa entrega, o pastor Antônio Corrupção, ele fala assim, quando eu era vivo, eu fazia isso. Dizer que um dia estava pregando, ele falou, o camarão para ele, pastor, mas eu não estou te entendendo. Quando você era vivo, ele disse, o apóstolo Paulo disse, quando ele morreu para o mundo e nasceu para aqui. Então Paulo se considerava como morto para o mundo, então eu me considero também morto para o mundo. Quando eu era vivo, eu fazia isso. Agora não, agora eu morri para Cristo, então totalmente diferente. Entende aí a colocação que ele quis? Então, se o Espírito Santo não inunda a vida, se ele não toma conta, não tem condição de salvação. Você sabe por que quando a gente busca o Espírito Santo, a gente está com essa luta constante buscando o Espírito Santo, a gente passa a pecar menos, não deixa de ser pecador, mas a gente passa a pecar menos. Com certeza. Você sabe por quê, irmão Edmar? Porque pecados conscientes, isso, né? Não, porque antigamente você pensava, dava vontade de fazer alguma coisa errada, você só levantava a Bíblia, você nem pensava que era errado. Exatamente. Quando você começa a buscar o Espírito Santo e haver algum desejo de fazer alguma coisa na sua mente, muitas vezes você bota o pé na estrada e você fala, vou escutar a voz de Deus. Todo cristão verdadeiro, sincero, acontece isso. Ele começa a pensar naquilo e fala, não, isso aqui Deus não vai gostar. Então você volta para trás. Até porque, meu irmão, nós fizemos uma lição no trimestre passado falando sobre intercessão do Espírito Santo. Você sabe, quando você tem isso na mente, você vai pensar assim, peraí, mas essa minha ação, ela vai entristecer o Espírito Santo? Sim. Então eu prefiro não. Entende? Veja aí, então o Espírito Santo falando na mente. Certo? E essa questão de não entristecer o Espírito Santo, automaticamente você está caminhando na estrada da santificação. Pisando um degrau a mais, né? Aqui na parte de quarta-feira, eu achei bem interessante porque a gente vê Pedro, ele se tornou um grande discípulo. Numa pregação que ele fez, foi 3.000 pessoas que foram salvas. E só que aqui mesmo na lição de quarta-feira vem falando que Pedro, ele era um discípulo de Jesus e era uma das principais figuras da igreja primitiva, mas ele era totalmente contrário a levar a mensagem do evangelho aos gentios. Exatamente. Não aceitava de jeito nenhum. Aí eu fico pensando, como deveria ser Pedro? Aí passa pela minha mente, nossa, aquela pessoa que está ali na frente da igreja vem direto, ajuda todos aqueles que estão ali reunidos, Mas aí olha para aqueles lá de fora, aquele do bar, não vou de jeito nenhum. Mas, Senhor, exato, Senhor, ele está todo sujo, bebendo, ele não vai nem ouvir o que eu tenho para dizer. E aí Deus vem e faz o quê?
mostra para ele aquele lençol com vários tipos de animais e 1, 2, 3 vezes, mas esses são animais imundos, eu não vou comer isso, eu nunca provei nenhum deles. Mas aí depois Deus mostra para ele qual o sentido que ele queria que ele entendesse através daquela mensagem, através daquela visão. E aí, a partir desse momento, ele passa a compreender que Deus não tinha chamado ele apenas para ser apóstolo, para levar a mensagem para os de dentro de Jerusalém, mas sim também para os gentios, para muitas outras pessoas, porque o propósito de Deus para a vida dele era muito maior do que ele podia imaginar. E uma das coisas, Yarinha, que me chamou a atenção em relação a Pedro e Jesus, foi que Pedro ele tinha um defeito e precisava ser corrigido esse defeito. Ele tinha um preconceito, e esse preconceito precisava ser quebrado. Tinha que ser quebrado. E ele entendeu. E quando ele abre a boca e fala assim, agora sim, Jesus, eu entendo que o Senhor não faz acepção de pessoas. E muitos ainda de nós, os adventistas do 7º dia, infelizmente a gente tem isso em nós ainda. Nessa mesma passagem que a Yara citou aí, o Pedro, né, a gente vê ali que ele recebe a visão e ele desce do telhado, com aquilo na cabeça porque ele não tinha entendido nada. Ele falou, mas o que Deus está falando? Eu não vi isso, ele está muito medo. E ele ficou com aquilo na mente. Lá na frente, ele chega e ele vai falar com, eu acho que o Cornélio, né? Ele vai falar com o Cornélio lá e com aqueles homens, né? E aí depois ele entende, ele mesmo fala, né? Fala, agora eu entendi o que eu estou pensando. O Espírito Santo abre a mente, né? Isso. E acontece uma coisa ali, para dar sentido mais ainda no que a Yara falou, né? Sobre a recepção de pessoas, não faz, que aqueles homens que estavam ouvindo Pedro ali começaram a falar em línguas. E aqueles outros homens judeus que tinham acompanhado Pedro que estava lá fora, escuta eles falando em línguas. Aquilo ali é para mostrar para eles que Deus não faz acepção de pessoas. Assim como eles, judeus, poderiam também falar em línguas, como falou lá em Atos, aqueles homens gentios que estavam ali também poderiam. Aqueles homens que estavam ali também poderiam. Então a bênção, ele estava mostrando que a bênção que era para eles também era para o mundo. Né? Isso nos ajuda muito a clarear a mente sobre esse assunto aí. Olha, Pedro, ela tocou muito bem nesse assunto aqui, porque, veja, Pedro ele custou entender sobre isso aqui. Tem uma passagem de Pedro que ele estava num lugar, né? Ele estava sentado aí com algumas pessoas que não eram judeus comendo, e chegou com os judeus, ele pegou e ficou meio constrangido, e ficou meio assim, saiu ali do meio, quer dizer, então Pedro tinha duplo pensamento. Quer dizer que Pedro agora está pensando, não, na presença dos judeus eu sou, os judeus são. Me entende aqui? Então, isso era um choque de cultura muito grande. Usava ali a circuncisão. Isso. Pedro era apóstolo do circunciso. Todo aquele que era só circuncisado, ele pregava só para isso. Só para os judeus. Só para obrigado o Paulo a chegar e entender, né? Exatamente. Paulo não, já era para os gentios e o mundo todo. Então, por isso o debate dos dois. Exato. E só lembrando que as limitações que Pedro tinha impediu ele de ser o apóstolo aos gentios. Verdade. Deus não mandou ele ao gentio. Ele chama Paulo e coloca. Deus chama Paulo. Tá? Ele só faz o que fez com Pedro para ele entender, ó, não vai contra, porque isso é errado. Aí Deus chama Paulo, fala, Talvez ele tivesse aquele egoísmo, não, se Deus me colocou como cabeça dos apóstolos aqui, então eu sou sabichão, não é? O egoísmo que tive aqui na Torre de Babel. Não, Você e sabe Paulo, o que acontece aqui? Quando Pedro ele entende a missão, né? Quando ele compreende, quando ele sabe daquilo que ele tinha que fazer, quando eles foram presos e pediram ali a razão da sua fé, Pedro falou assim, nós fomos testemunhas oculares. Como é que eu posso fugir de algo que eu vi, que eu vivenciei? E Pedro, então, é crucificado de cabeça para baixo, porque ele falou assim, não, eu não mereço, aliás, eu não sou digno, né, de morrer da mesma forma que morreu o meu Salvador. Olha a diferença da transformação. Isso aqui simboliza o quê? O Espírito Santo na vida da pessoa. Veja, nos últimos dias, eu creio que a gente está vivendo os últimos dias, porque, olha, o que está acontecendo no mundo é algo que... Né, não imaginava, né? Até a Unesco tem nos ensinado já. Hoje de manhã eu estava vendo o pastor Gilson Bruno, né, ele estava pregando, e ele falou assim, olha, fique de olho no povo de Israel. Fique de olho no povo de Israel, sabe por quê? Porque os Estados Unidos estão infiltrando lá. Os Estados Unidos estão apoiando Israel. O Hamas é forte, ele é fraco.
muçulmanos, os árabes, eles são fortes. Aí ele pegou e falou assim, olha, nós não cremos de maneira alguma que o mundo vai terminar dessa maneira, não cremos. Mas que vai ser uma grande catástrofe isso aí é coisa para os tios. Então, pessoal, fique de olho, não durmam, porque as coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos. E não é só lá, né? E a Bíblia tem muitas passagens. Não, é só lá. Ele mostrou algo ali, falando sobre o maior continente do mundo, né, que é o asiático. Sim. Depois ele falou sobre o segundo maior continente do mundo, que é o africano. E ele falou as guerras que estão acontecendo. Ele falou, tem um site, ele é até um inglês, ele falou assim, entra lá que você vai ver o que está acontecendo no mundo. Ele não sabe. Porque nós estamos do lado de paz da terra. Aliás, entre aspas, né, a nossa paz aqui ela é diferente de lá, porque lá do outro lado não existe drogas, não existe. Agora aqui do nosso lado existe drogas, existe assassinato. Irmão, as coisas. Nossa guerra é dentro do país mesmo. As coisas que estão acontecendo em pontos estratégicos do planeta. Exato. Entende? Em todas as áreas. Área de guerra, né? Calor, falta de água demais em alguns lugares. Exatamente. Você vê a Amazônia, às vezes está secando. Eu vi lá. Então, uma coisa assim que está acontecendo com a Amazônia que a gente nunca tinha visto. E a Amazônia tem água demais. Entende? Imagina as outras regiões, como é que não vai ficar. Eu vi uma reportagem essa semana sobre o Rio Negro que eu fiquei encabulado. Peixes morrendo, as embarcações não tem como andar, o camarada andando não tinha como chegar na comunidade dele. Eu fiquei olhando aqui e falando, meu pai, mas um rio desse tamanho. Quer dizer, está acontecendo embaixo do nosso. Você está entendendo? O que nós vamos fazer? Chegou o momento da missão ela ser mais intensiva. Mas, irmão, é que nem o espírito de profecia fala. Se você não pregar em tempo de paz, vai ter que ser. Mas por que a missão está dizendo? Que aqui a mensagem ela só se espalhou quando veio eventos. A mensagem só se espalhou quando veio conflitos. A mensagem só foi A mesma coisa vai só vai espalhar quando os conflitos chegarem. Aí que vão reconhecer, não é verdade. Falta ainda 20 minutos. Aqui também nessa lição, ela vem falando também sobre a questão, logo no início a gente vê sobre as línguas. Ela fala sobre línguas no início, no meio e também fala no fim. E eu sei que tem muitas pessoas que têm dúvidas. Mas se eles estão falando em línguas, por que a igreja adventista não acredita que há muitas outras denominações que dizem falar em línguas não estão corretas? Só que aí vem a diferença. Porque quando os discípulos eles receberam o Pentecoste, eles falaram em línguas, mas em línguas que outros povos compreenderam. Todos aqueles que estavam ali puderam ouvir a palavra de Deus, porque agora tinha outras pessoas que poderiam falar para eles. Aquelas mesmas línguas que foram divididas lá na Torre de Babel. Sim. Não tem nada fora do Paulo, eu vou falar uma coisa interessante. Hoje eu falo assim que quando Deus deu a tábua dos 10 mandamentos, aí deu em todas as línguas. Você sabia disso? Em todas as línguas, não foi somente em Israel. E deu em todas as línguas quando ele passou aqui. Agora é interessante, você fala sobre o dom de língua. Você já viu aquela matéria do pastor do Dr. Rodrigo Silva? Ele fala assim que ele tem o dom de língua. Sim. Já viu? é muito lindo. Ele falou assim que ele aprendeu, ele fala alguns idiomas, e ele falou assim que nunca estudou. Ele dormiu e acordou falando inglês. Ele falou que teve isso aqui, veio testemunho. Não, ele fez um sermão pregando em inglês, de repente começou a pregar em inglês e pregou em inglês. Então, ele falou assim, então eu tenho dom de língua. Eu tenho dom de língua, esse é o verdadeiro dom de língua. Aí você falou aquela hora da igreja, olha aqui que existe a tradição da igreja primitiva em zona de conforto. Na igreja primitiva, o que provocou a dispensação dos crentes para além de suas zonas de conforto? Os conflitos. Os conflitos. E o que é que vai provocar agora? Irmão, o senhor falou num ponto importante que a gente entra agora na parte final da lição. A parte final da lição diz assim, olha, eu quero que, vamos fundir a lição aqui de quinta com a de quarta, né? Ela falou assim, comecem por onde você está. Você já passou falando assim, olha, tem gente que almeja ser missionário na África. Mas às vezes o vizinho que está de frente à rua Não está sendo evangelizado. sabe que ele é um cristão. Aqui, quando Deus falou para os discípulos assim, olha, vocês vão ser testemunha lá nos confins da terra, depois vocês vão para fazer o inverso aí, né? Que é Jerusalém,
Jerusalém, Judeia, Samaria e o fim da terra. Então faz o contrário. Não, ele não falou assim não. Ele diz, então primeiro você precisa ser testemunha aonde você mora, aonde você estuda, aonde você trabalha, na sua comunidade. Interessante que aqui fala assim, olha, primeiro você tem que ser testemunha na igreja. Eu fico falando esse negócio, meu pai. Então veja, você já viu quando tem um lago que a água paradinha, você joga uma pedra bem no centro do lago? Porque o que acontece com as ondas? Ela começa ali e ela vai espalhando. Então a pregação do Evangelho, o testemunho, ele tem que ser da mesma forma. Ele precisa começar no centro. Então, quando Jesus fala para os discípulos, vocês vão pregar primeiro em Jerusalém, para os seus, aí depois daí vocês vão para a Judeia, depois vocês vão para Samaria, e depois a mensagem vai chegar no mundo. Entende? Isso é missão. Isso aqui que é missão. A missão é aonde eu estou. A Bíblia diz assim, olha, que nós precisamos ser o quê? Uma carta aberta. Você lembra quando Eliseu passou na frente da casa da sulamita? A irmã disse assim, ela comenta, ela falou assim, quando passou, a Bíblia também comenta, chamou a esposa dela e falou assim, vejo que esse camarada que passa aqui é um homem de Deus, ele não vai falar. Dá para dizer que ele passa, ele vai ficar por aqui. Você está me entendendo? Então essa é a missão. Essa é a missão. É aonde você estiver. Eu já vi outra matéria falando assim que, olha, pregue a todo tempo. Se possível, use palavras. Irmão de Marcos. Entendeu? Pregue a todo tempo. Se possível, use palavras. Se preciso, aliás, use palavras. Por quê? Porque a missão, ela tem que estar dentro do coração. Quando a missão está embutida na vida, os atos, as palavras, com quem você vai manter contato, a sua visão, ela vai ser mais aberta. Então você vai ver aonde você tem que falar, quando você tem que falar, porque o Espírito Santo é que vai te fazer... Imagine só, irmão de Marcos. Isso que você está falando é muito importante. Começa de casa, começa da onde você esteja. Exatamente. Olha só, imagine a pessoa assim falar, o irmão de Mar. O irmão de Mar é um cristão. Eu chego na casa, tem pessoas que fazem separação de música, né? Aí eu vou passando na rua, eu tô com algum problema, eu falo com um amigo, com alguma pessoa, a pessoa fala, rapaz, tem um irmão de Mar, ele mora nessa rua aqui, ele é um cristão. Talvez ele possa te aconselhar, possa tirar algo com você, ele pode te ajudar, né? Aí eu vou na rua da sua casa. Quando eu chego no portão, tá lá você ouvindo uma música, andando. Imagina. Você acha que eu vou bater lá no portão? Não. Ou então, diferente, eu chego na sua casa para receber conselhos, porque fiquei sabendo que você é um cristão, e você, de repente, eu chego lá e escuto você discutindo ferramenta com sua esposa. Ou então você tá lá batendo no filho e falando palavrões e aquilo tudo. Você acha que eu vou bater lá? Mano, Então, realmente, nós temos que começar dentro de casa, analisar, né? Eu sofro esse problema da música dentro da minha casa, entende? Então, essas coisinhas que a gente acha que não é nada, isso diz muito ao nosso respeito. É muito interessante isso aí que você falou, porque veja só, eu quero voltar um pouco lá no meio de Gênesis, quando Noé construiu a arca. Noé construiu a arca para salvar a nação? Noé construiu a arca para salvar a sua família. Você sabia que o dilúvio ele era condicional? Você sabia que ele era condicional? Você sabia? Se o povo arrependesse, não teria dilúvio. É igual Nínive. Igual Nínive. Veja o contrário, né? Quando o povo antediluviano eles não aceitam, aí Moisés, o que Moisés fez? Ele lutou para salvar a sua família com sua arca, para salvar a sua família, só mais nada. E aquilo que Deus ia colocar. Você imaginar um povo aí, todo mundo, então se arrependeu, entra para dentro da arca, ia caber todo mundo? Não ia caber, entende aqui? Então veja, primeiro, a nossa preocupação tem que estar com a família, não adianta. É a melhor. Essa semana passada eu estava conversando com as outras sobre um negócio que aconteceu
entre a gente lá, e eu falei, pera, querido, deixa eu falar assim, nós precisamos preocupar primeiro com a salvação do nosso filho, primeiro, um emprego, não, sim, isso é coisa de Deus, isso é coisa que Deus, ele vai dar. Quando a gente busca Deus em primeiro lugar, as outras coisas vêm. Se resolve, a gente nem vê. Entende? Agora olha para o outro lado, quando Jonas, né, ele tem que pregar para Nínive, e chega lá em Nínive, então ela aceita a mensagem, não é destruída, ele fala, Senhor, peraí, que espécie de Senhor é o Senhor? Ué, me fez passar um parecia isso é papel de palhaço, isso aqui está louco. Passar o que eu passei para chegar aqui. Mas ele não entendia. Você está me entendendo? Ele foi lá e fez. Então veja só. Ele era um missionário sem entender o que era missão. Que coisa, rapaz, de encabular, não é? E assim, o vento, o que eu entendi que o autor está falando aí, fazendo a ligação sobre a Torre de Babel e a missão da igreja é mais ou menos assim, ó. Nós temos a tendência de aglomerar. Exatamente. Nós temos essa tendência. Aliás, Paulo, hoje os grandes igrejas, grandes movimentos que estão surgindo é aglomeração. Nós temos essa tendência, é mais confortável, é mais agradável. Quando a gente está junto, a gente consegue colocar uma sala com ar-condicionado e se livrar do calor. Quando a gente está junto, a gente consegue fazer uma programação mais impactante, consegue colocar um som legal na igreja, consegue deixar a igreja bonita. A união faz a força. Junto a gente consegue, né? Então, qual é a nossa tendência? Aglomerar. Porém, o propósito de Deus é que o Evangelho chegue a todas as nações, tribos e línguas. Que jeito que ele vai fazer com gente que tem coração de aglomerador? Mandar o vento, mandar a provação, a perseguição. Só que o que acontece? Quando a perseguição vem, ela tem dois papéis. Para um grupo, ela vai espalhar e para o cara ir para longe, lá onde ele estiver, ele vai ser sal da terra, lá onde ele está. Só que para o outro que não se preparou, o vento leva. É como palha que o vento dispersa, né? O ímpio é como a palha que o vento sopra e carrega. Então, quando o vento vier, quem não tiver preparado, cheio do Espírito Santo, não consegue ouvir a voz de Deus, não passa tempo com Deus, não passa tempo com a Bíblia, não está a fim de pregar o Evangelho. E essas pessoas, quando o vento vier, sai fora. Elas não vão ter onde se segurar quando o vento vier, elas não têm uma âncora para se segurar. As outras, elas têm a âncora que é Jesus. Onde ela estiver, ela tem a certeza de que Jesus está com ela e ali ela vai fazer a diferença na comunidade. Seja lá na Coreia do Norte, seja aqui no Brasil, perto dos familiares dela, ela vai continuar sendo sal da terra. Eu acredito que quando os cristãos, o povo de Deus, eles se reúnem, o propósito é o mesmo, tem que ser o mesmo propósito que aconteceu lá com os discípulos. A consideração e depois receber poder, receber orientação, se prepararem, né, para depois pegar essa preparação e levar para fora. E aí, Cama, você vê o que aconteceu com a igreja de Jerusalém? Estava aglomerando de novo. Não tem jeito. Nós somos assim, meu amigo. Interessante, Paulo, que a lição ela traz uma coisa importante. Ela fala que houve aqui 4 capitais em que a igreja começou a aglomerar e depois teve que se dispersar. Primeiro foi Jerusalém, depois segundo foi Antioquia, sim. Depois foi Éfeso e depois foi Roma. Sim. Em todos esses pontos teve que acontecer algo para eles. Eu me lembrei que agora, quando o discípulo começou. Nós batizamos na igreja de Santo Coimbra e viemos para Cidade Jardim. Isso aqui não existia. Da igreja da Cidade Jardim sai uma turma, que foi minha família, a família do irmão Aguinaldo, funda a igreja do bairro Goiás. A igreja do bairro Goiás sai uma família e funda a igreja do Solange Parque. A igreja do Solange Parque sai uma família não, primeiro saiu Vera Cruz. Vera Cruz foi com o pai do Oberdan. O pai do Oberdan saiu, fundou a igreja de Vera Cruz. Do Vera Cruz veio o pessoal, ali depois saiu outro pessoal daqui para Serra Azul. Sim. E depois saiu do Serra Azul e um pouco daqui, do Solange, aliás. Eu era ancião do Solange. Sai do Solange e funda a igreja do Carolina. Veja como é que a igreja... Sabe o que eu observei nisso aí, irmão Edmar? Os discípulos, eles começaram com 12 discípulos. Saiu um, entrou Matias. Não é isso? Exato. Então, Pedro, a gente citou muito Pedro aqui. Pedro, ele tinha tudo para ser o apóstolo dos apóstolos. Certo? É interessante que começou com Pedro, vamos supor assim, mas terminou com Paulo. Paulo foi o apóstolo dos apóstolos. Né? Levando esse mesmo raciocínio seu, a igreja do
em Cidade Jardim, fundou Goiás. Só que ela não foi distrital, não foi distrito. Goiás foi distrito. Entende? Então é a mesma coisa de nós hoje no Evangelho. Né? Muitas das vezes a gente acha que vai se destacar. O irmão aqui não merece a oportunidade, não merece conhecer, só eu. Tem muitas pessoas que acham isso, né? Só ele é o dono da palavra. Né? E o irmão aqui não precisa receber orientação porque ele não tem capacidade. Né? Mas para Deus não existe isso. Deus vai usar o irmão aqui em qualquer momento, da forma que ele quer. Muitas das vezes eu acho que eu sou o cara e o irmão não é nada. Deus vem e abençoa ele e ele progride. E eu que estava achando que eu era alguma coisa, fico lá parado. Mas Deus usa ele. Usa ele. Tudo E ensinar outras pessoas. é ação do Espírito Santo. E assim, quando Roma chegava, porque Roma foi a primeira a perseguir os cristãos, o Estado romano, né, começou a perseguir os cristãos. Quando Roma chegava e punha a espada no pescoço, o cara que não estava firme na fé e que só aceitou de Yahweh, não sou crente não, não tem nisso não, né? Então, a gente, do jeito que a gente está, a igreja, Deus, ele separa cada um a seu tempo, né? Então ele está chamando gente para pregar o evangelho na janela 1040, ele está chamando gente para ir lá para os ribeirinhos, e ele fala aos corações. Eu me lembro de conversar com o Lucas, o pastor Lucas, que virou pastor agora, e ele, cara, eu não me sinto em paz, eu tenho que fazer algo, Deus está me chamando para algo. E ele era novinho, nem casado ele era ainda, cara. Eu não sei o que Deus quer de mim. Aí você vê, né? O que Deus queria. Hoje o cara tá lá no Egito, pregando o evangelho lá. Tá quase dentro do conflito, hein? Deus separa, ele separa. No momento, Deus está pegando pessoa por pessoa e colocando seus devidos lugares. Só que vai chegar um momento em que todo mundo vai ter que se espalhar. A gente não precisa se preocupar por enquanto. O que a gente precisa se preocupar? Em ser sal de verdade, entendeu? Em ser cristão, crente de verdade, aonde a gente estiver. Porque quando o Estado colocar a faca no nosso pescoço e falar que você não muda de opinião, você não muda Verdade, de está entendeu? firme. Sim, porque senão quando Roma vier, quando o Estado vier perseguir, eu vou falar, não, eu não sou isso não. Agora ele só diz por onde começar. O que é a missão? É interessante. Interessante. Isso que é para nós finalizar. Quero só ler aqui a passagem da coisa que diz. O que é a missão? O que é dar testemunho? Como eu posso dar um testemunho? Às vezes que nós falamos em missão de testemunho, nós vamos errar a Bíblia, nós estamos lendo lá, nós estamos testemunhando. Não. É que nem o irmão acabou de citar o Eliseu. Eliseu dava testemunho não só pregando, mas do seu modo de andar, do seu modo de falar, tratar as pessoas. Essa é a maior missão que temos, é de deixar o Espírito Santo nos moldar para nós dar a entender ao mundo que há uma pessoa diferente desse mundo, que há um Deus poderoso que pode transformar do pecador, tirar o pecado do pecador e transformar ele em um santo, como Eliseu é. Atos diz que a missão do testemunho é de Jesus. Isso é em contar o que vimos e o que ouvimos. Nós falar para as pessoas quando há necessidade de falar. E lá em Atos 1, verso 8, ele nos dá a pauta, em primeiro lugar, começar pela minha zona de conforto. Qual é a minha zona de conforto? O irmão de Mar falou. Casa, igreja, família, principalmente, é a nossa zona de conforto. É onde nós devemos começar a dar testemunho. E é o lugar mais difícil. É o lugar mais difícil que temos. É onde temos nossos inimigos mais poderosos. É dentro de nosso lar. Entendeu? E é lá que nós temos de estar. É lá que nós temos de pregar Jerusalém. Você sabe o que é a questão? Porque, veja só, porque na família, aonde você convive, você é autêntico. Ali você é quem você é. Ali é quem você é. Realmente. Não conhece quem é você. E agora vem um pouco com outras. Não é? Agora, quando a gente sai dessa zona de conforto, aonde nós somos como camaleão, aí você pode camuflar. Então você pode deixar transparecer aquilo que você não é. Eu vi Entende? uma mocinha assim, mais ou menos de 10 anos. Aí eu estava distante da sala, eu voltei para a sala 57. Aí eu vi o pastor Wagner falando assim: minha filha, o que foi que fez tu amar a sala 57? Aí ela fala: o testemunho da minha mãe.
quem ela era e o que ela passou a ser. Então, eu achei incrível aquilo. É interessante. Então, veja só, a gente não sabe, mas a influência está o quê? Porque é o convívio. Eu vi uma história interessante. Uma esposa estava sentada ao lado do caixão, e a esposa dela estava lá no caixão, em frente à igreja. E alguém chegou e falou: nossa, morreu um santo homem de Deus. Aí a esposa que estava sentada olhou, foi lá no caixão, desculpa, amigo, não tem nada de santo aí. Então, assim, ó, nós entendemos o que ela quis dizer, né? Então, veja só, igual o irmão diz, aonde nós vivemos, aqui é o lugar mais difícil. É o lugar mais difícil testemunhar. Aqui é o mais complicado, porque aqui eu sou quem eu sou na realidade. Entende? Essa é a questão. Uma coisa interessante, Edmar, que a gente tem que analisar sobre esse assunto aqui, nós temos mesmo realmente que cuidar da nossa família. Sabe por quê? Porque quando o povo de Deus for perseguido, se realmente você já conheceu algum inimigo na vida, o pior inimigo que vai ter seu vai ser de dentro da sua casa, se ele não tiver no mesmo caminho que você. Se ele não tiver no mesmo caminho que você, ele vai ser o pior inimigo que você já cruzou na sua vida. Serão os cristãos não convertidos, serão os piores inimigos. E por que é importante por que é importante você conduzir a sua família e fazer de tudo para conduzir essa família no mesmo caminho que você está seguindo aos pés de Jesus Cristo? Justamente para você não sofrer essa função. Porque realmente Jesus está voltando, a batalha está começando e os piores inimigos da sua vida vai ser as pessoas que conhecem onde você vai estar. Olha que ela finaliza dizendo que ela diz que a partir desse momento que a pessoa se achar dessa forma, se tratar das pessoas dentro de casa, aí sim que pode ir para ajudar. Aí que vai passar Maria e a Deus para o fim da terra. Mas para isso você tem que ser guiado pelo Espírito Santo, que é onde podemos ser chamados, nós devemos cruzar primeiramente uma grande fronteira, e essa fronteira é a mais difícil que tem, é o seu próprio corpo físico. Verdade. Você tem que cruzar essa fronteira para poder ser vencedor. Verdade. Bom, amigos, mais uma vez queremos agradecer você aí por essa oportunidade de levar a palavra do Senhor até o seu lar, né? Agradecer aqui também as visitas. E aproveitar, eu quero pedir a irmã Ana para fazer a oração final para a gente. Oremos então, querido Deus, muito obrigada, Senhor, por mais esse alimento espiritual. Nos ajude, Senhor, a reconhecermos quem somos e a nossa dependência do Espírito Santo, Pai. Precisamos do Espírito. Pai amado, abençoe também nossos irmãos que estão em casa, que estão aqui, Pai, com a gente, ouvindo, Senhor, e estudando com a gente a lição da Escola Sabatina. O Senhor nos abençoe, Pai, e que a gente venha, Senhor, servir de testemunho, Pai, primeiramente para a nossa casa e os confins da terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.